E aí, pessoal, aqui é a Júlia do Julica Chips e hoje o vídeo é especial para quem adora um true crime. Aproveitando o clima de Halloween, eu resolvi trazer esse vídeo pra gente falar exclusivamente de true crime. Então hoje eu vou falar pra vocês sobre séries, documentários, filmes e até mesmo podcast e citar alguns livros também. Bom, gente, pra não perder costume, me sigam lá no Instagram que é @julicachips, que eu posto muita coisa por lá, muito no Stories e também no feed. E aproveitem para se inscrever aqui no canal, também curtir bastante esse vídeo, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, porque eu vou garantir pra vocês que esse mês vai estar recheado de coisa boa focada em Halloween. Gente, antes de começar esse vídeo, eu vou deixar aqui um alerta que esse vídeo pode ter gatilhos, é um vídeo pesado, então eu vou tentar censurar aqui algumas coisas que eu vou falar, mas por a gente retratar de true crime, que é um tema um pouco pesado, então vai ter coisas aqui que eu vou falar que é um pouco pesada. Gente, toda vez que eu vou gravar, o Bilbo começa a latir. É impressionante. Eu vou começar falando pra vocês da série hypada do momento da Netflix, que é Dahmer. Dahmer é a história de Jeffrey Dahmer. O Jeffrey, ele acabou matando 17 jovens e demorou muito tempo para as pessoas descobrirem. A polícia recebeu dezenas de denúncias e mesmo assim ela nunca foi averiguar adequadamente. Ela só conseguiu prender ele a partir do momento que um dos caras que foi uma das vítimas dele conseguiu escapar e ele conseguiu chamar a polícia pra polícia averiguar. E ainda assim a polícia tava duvidando dele porque o cara era preto. O Jeffrey, ele só assassinava homens e geralmente homens pretos. É uma série que gera muita revolta porque, além de retratar tudo como ele acabava persuadindo as vítimas, como ele fazia os crimes, né, o jeito que ele lidava com tudo, você também acaba ficando muito pistola porque todo mundo do lado via que tinha alguma coisa errada, acabava divulgando pra polícia, e a polícia nada, a polícia não tava nem aí, né? Ela ia até lá averiguar algumas coisas, mas por ele ser um homem padrão, branco, loirinho, carinha de bonzinho, a polícia sempre deixava ele se safar. Mas ele chegou até a ser preso uma vez. O Jeffrey, além dele assassinar as vítimas, ele praticava o ato de canibalismo e ele também esquartejava os corpos, além de praticar necrofilia. O Jeffrey é basicamente isso, é uma série muito pesada, que mexe muito com a nossa cabeça, é um clima muito tenso, e também tem o filme dela, tá? Que acho que ele não tá disponível em nenhum dos streamings no momento, mas é um filme que eles dizem que é mais pesado que a série, então eu não sei nem se eu conseguiria assistir. Também tem um podcast do Jeffrey lá no Modus Operandi, que eu vou falar um pouquinho mais depois do Modus Operandi, mas é um podcast exclusivo de True Crime. Também tem o livro, que ele é uma HQ, né? Eu acredito que ele é uma HQ da Dark Side, e eu queria muito comprar pra ler. E é isso, gente. Quando a gente fala de True Crime, existe N adaptações. Se vocês quiserem ver mais a fundo, além da série da Netflix, só vocês pesquisarem na internet. Também acabou de ser um documentário da Netflix, mais um, sobre ele. E é isso. Eu acho interessante a gente averiguar, porque a gente consegue entender um pouco mais, tentar entender, né, gente? Porque não dá pra entender a mente dos assassinos, mas é uma coisa muito complexa e muito pesada. Então, fica aí a dica, mas não é pra todo mundo. Outra adaptação que eu também queria falar pra vocês é A Menina que Matou os Pais, que também tem um menino que matou os pais. Pra quem não sabe, acho que vocês sabem, esse é o caso da Suzane Richthofen. Esse caso, ele foi adaptado pelo Prime Video e são dois filmes paralelos, que um conta a versão dela e o outro conta a versão do ex-namorado dela. Porque, pra quem não sabe, esse caso é da Suzane, que junto com os irmãos Cravinho, que é o namorado dela, que eu não lembro agora o nome, e o irmão dele, eles mataram os pais dela enquanto eles estavam dormindo. Então, é um crime que chocou muito o Brasil, porque uma menina, na época ela era uma menina, matando os pais ainda com a ajuda do namorado e do irmão. E assim, começaram a juntar de pé junto, que não foram eles, e iam jogando a culpa pro outro, né? Então, foi uma reviravolta aí. Esse filme ele é muito bom. Ele é protagonizado pela Carla Dias e ela faz a Suzane Richthofen. Gente, é muito bom. É muito pesado, porque, nossa, gente, eu fico muito tensa nessas coisas, mas é muito bom. A Carla Dias, ela atuou maravilhosamente bem e eu acho que vale a pena conferir também, inclusive as duas versões, para vocês tirarem as próprias conclusões. Outra adaptação também que eu vou falar pra vocês hoje, ela não é tão conhecida, ela se chama As 24 Personalidades de Billy Milligan. Billy Milligan. E esse é um documentário da Netflix também, que eu num dia lá, tava eu, minha mãe e meu irmão querendo assistir alguma coisa e a gente achou por acaso.
esse é o caso do Billy. O Billy era um jovem dos anos 70 que vivia nos Estados Unidos e ele foi acusado de matar dezenas de jovens, de mulheres e também alguns homens, e ele estuprava essas mulheres. Então, ele foi julgado, mas alegaram que ele tinha um transtorno de bipolaridade, que ele tinha um transtorno de identidade. Não sei se vocês já assistiram um filme Fragmentado, retrata muito isso e conta muito essa questão dos médicos acabarem analisando ele no período de julgamento, a família dando um parecer de como ele era, alegando a insanidade dele. E assim, gente, eu até fico meio arrepiada, mas realmente faz sentido. Eu não terminei de assistir, não pesquisei muito mais, só que é uma coisa muito louca, porque realmente parece que ele é 10 pessoas numa só, sabe? E imagina 24. Mas, enfim, há um documentário que vai abordando muito isso, vai mostrando trechos dele sendo entrevistado e dele tendo esses tipos de transtorno, essas mudanças. E é um seriado que mexe um pouco com o nosso psicológico, é um documentário que mexe um pouco com o nosso psicológico, mas ele é muito bom pra quem gosta de true crime, quer assistir alguma coisa diferente, porque todo mundo vai sempre nos mesmos, né, que já existem, que todo mundo já comenta. Esse é muito legal, é um pouco cansativo no começo, mas assim, é uma história que não é tão comum e você fica meio, nossa senhora, meio encabulado. Enfim, é isso aí, fica a dica pra vocês, mas mantenho aqui pra vocês tomarem cuidado, gente, mais uma vez. Não é pra todo mundo, mas pra quem gosta é muito bom. Mais uma adaptação pra vocês, dessa vez é uma série do Star Plus. Essa série é a Candy. A Candy, ela é protagonizada pela Jessica Biel e ela conta a história da Candy. A Candy era uma mulher que vivia lá nos Estados Unidos, uma mulher de igreja, com uma família, marido, que todo mundo achava ela a mulherzinha perfeita, que fazia tudo, era fiel a Deus, ia na igreja, enfim, tudo isso aí. Só que ela acabou tendo um caso fora do casamento, que ela acabou até fazendo uns contratos com o amante dela, e ela acabou se apaixonando pelo amante. Só que o amante chegou um momento que ele terminou com ela, e o que que ela fez? Ela foi lá e assassinou a mulher dele. Então, gente, que também era amiga dela de igreja. Então, a história gira em torno disso aí. E eu já tinha escutado esse podcast antes, escutei ele lá no Modus Operandi também. E assim, gente, eu não tive coragem de assistir a série. Tô aqui deixando a adaptação pra vocês, porque a minha mãe e a minha amiga Luana assistiram e elas adoraram a série. Mas eu acho que é um pouco pesado, assim, né? Esse tema todo é pesado. Mas a Jessica Biel, ela tá idêntica a Candy. Eu vou até deixar uma foto aqui, se eu encontrar. Gente, ela tá idêntica, ela foi, assim, maravilhosa. Eu até vi alguns trechos, assim, e, meu, é surreal, surreal. É uma série, assim, que te dá muita raiva, porque a Candy, ela acaba negando tudo que aconteceu, né? E a história, ela vai girando em torno disso aí. Vocês têm que assistir pra saber. Ou procurem na internet, né, gente? É o que eu falei, na internet tem muitas coisas disso aí, tem muitos livros, tem outras adaptações. E também tem os podcasts maravilhosos que vou aproveitar e vou falar deles agora. Outra dica pra vocês, gente, que eu adoro é o podcast do Modus Operandi. O Modus Operandi, ele é feito pela Mabê e pela Carol Moreira lá no Spotify, e ele também tem alguns episódios no YouTube. Elas têm um site também que, além delas postarem os episódios, elas acabam postando todos os arquivos que elas acabam citando no episódio, mas digo de imagens, né? Então, assim, gente, é muito bom, lá tem de tudo, as meninas falam de tudo, e também tem o livro delas agora, Modus Operandi, que, olha, tô super ansiosa pra ler. E eu recomendo demais, gente, pra quem gosta de true crime, as meninas falam de tudo, e nem também só de true crime, mas assim, elas falam do Holocausto Brasileiro, elas já falaram. Elas já falaram também do Carandiru, já acabaram entrevistando o Drauzio Varela também, então é muito legal, eu recomendo demais pra vocês, elas são sensacionais, e elas acabam tornando esses assuntos super leves também, então elas trazem esses true crimes, mas de uma forma mais tranquila, pra você dar uma risada, porque é um tema um pouco pesado, então você acaba sendo informado de uma forma mais tranquila também, você dá muita risada com elas. Outra adaptação que essa é famosa, né, gente, todo mundo conhece, é a do Ted Bundy. Eu vou deixar exclusivamente aqui o filme que o Zac Efron fez. E eu adorei o filme, eu assisti quando saiu, se eu não me engano, foi em 2019. Esse filme, se eu não me engano, ele está disponível na Apple TV Plus.
O Ted Bundy, pra quem não conhece, ele foi também um assassino na década de 70 e ele foi um dos primeiros, se eu não me engano, não tenho certeza, tá, gente? Eu posso estar falando muita besteira aqui. Mas eu acho que ele foi um dos primeiros que acabou falando abertamente tudo que acontecia. Tanto que as pessoas acabavam... Nossa, ele deu várias entrevistas, várias. Por quê? O Ted, ele era uma pessoa que sabia se portar. Quando você olhava pra ele na rua, ninguém sabia que ele era um serial killer. E ele matava mulheres, matou dezenas de mulheres. Tanto que ele era casado. E mesmo assim, ele acabava matando mulheres na rua e a mulher dele nunca desconfiou. Porque ele era um cara, tipo, normal. Isso que dá mais medo, né? Isso que é mais aterrorizante. Ele era um cara bonito, sedutor, casado e que, tipo, você olhava na rua, ele te cumprimentava com um tchauzinho, sabe? Sorrindo. Ai. Gente, eu fico muito assustada falando dessas coisas. E aí meu marido falando... Ai, socorro. Então, assim, é isso que choca tanta gente, porque era uma pessoa normal, então isso te mostra que qualquer pessoa na rua pode ser um serial killer. Também existem diversas adaptações do Ted. Tem o livro da Dark Side, que eu sou louca pra ler. Existe esse filme que eu falei pra vocês. Existem N documentários no Prime Video, na Netflix, acho que até no Globoplay. Então, assistam se vocês gostarem desse tipo de conteúdo. Mas... procurem aí bastante, porque tem muita coisa dele mesmo falando pras pessoas, porque ele dava muita entrevista. Então ele dialogava muito bem, sabe? Então é isso, gente. Procurem aí, porque é um dos casos mais famosos que a gente conhece aqui no Brasil. E por último, eu vou indicar pra vocês o documentário do palhaço assassino, do Killer Clown, que é do John Gacy. Esse também tá na Netflix. O John Gacy, ele foi um cara também de uma comunidade lá dos Estados Unidos que ninguém imaginava que ele fosse um serial killer, porque ele era benquisto, ele fazia politicagem, todo mundo da vizinhança gostava dele, ele era um empreendedor, ele era um empresário, tinha dinheiro. E aí o que acontece? Ele começou a pegar alguns jovens e ele assassinava esses jovens. Gente, é assim... é muito... Ai, você fica com muita raiva, porque nesse documentário mostra muito a casa dele. Conta também as vítimas falando algumas coisas também, de tudo que aconteceu, como eles eram convencidos das coisas, algumas vítimas que acabavam sobrevivendo, né? Também não acabei esse documentário, mas assim... é bom, eu tô recomendando aqui pra vocês. É um conteúdo pesado e dá muita raiva dele, gente. Nossa, muita raiva, muita raiva. O John Gacy foi um dos piores, assim, pra mim e... ai, eu tenho até uns arrepios, assim, de falar dele. Também tem um livro dele, da Dark Side, super famoso, que é o Killer Clown. E é isso, gente. Eu acho que vale a pena aí conferir quem gosta desse tipo de conteúdo, quem gosta desses assuntos, enfim. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje foi um pouco diferente. Não sei se ficou um pouco confuso algumas coisas que eu falei pra vocês, mas eu fiquei com um pouco de receio de dar muitos spoilers. Alguns casos também são um pouco difíceis de falar, porque... eu, pelo menos, não terminei de acompanhar todas as adaptações, eu já ouvi os podcasts, mas eu esqueço, eu tenho uma memória de passarinho. Mas é isso, eu quis deixar a dica aqui pra vocês de alguns que me chamaram muita atenção, que mexeram bastante comigo, porque, gente, nesse assunto de true crime, existe uma infinidade de coisas. Isso aqui, ó, é só a pontinha do iceberg. Tem muita coisa além disso. Eu recomendo que vocês escutem o podcast do Modus Operandi, porque lá vocês vão conseguir imergir, vocês vão conseguir entrar nesse universo pra vocês terem uma noção do que é esse mundo de true crime. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembre de curtir bastante, mandar pros amigos e nos vemos semana que vem. Tchauzinho!